Oi, minhas divas! Hoje eu fiz o roteiro em um caderno. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, porque foi difícil de fazer, tá bom? É isso. Como vocês podem ter visto no título, eu vou indicar livros baseados no seu filme favorito dos Oscars de 2026. Gente, ignorem a minha voz de doente. Eu estou doente desde semana passada. Eu não sei se dá pra perceber pela minha voz. Na minha cabeça eu tô fanha. Talvez seja só na minha cabeça. Mas se eu estiver, vamos ignorar. Porque eu não postei nada semana passada e eu já estou me torturando por dentro. Porque eu prometi que eu ia ser consistente. Aí eu fiquei doente. Não é minha culpa, mas entendeu? Entendeu? Vamos pro vídeo. Aí, alguns de vocês podem estar se perguntando: Maia, qual moral que você tem pra falar de filme? Então, gente, essas são as minhas credenciais. Eu sou formada em cinema. Surpresa, caso você seja novo por aqui, eu sou formada em cinema. Então, eu acho que vocês devem confiar na minha opinião, tá bom? Porque eu sou formada em cinema, sou muito leitora. Então, eu prometo, tá? Que eu fiquei, tipo, umas 3 horas montando essa lista. Então, realmente, assim, eu pensei muito, tá bom? E eu pensei em motivos muito profundos pra tudo que eu vou indicar. Tá bom, vamos lá. O primeiro filme que eu vou falar é If I Had Legs, I'd Kick You. Gente, confesso que eu não amei tanto esse filme quanto eu gostaria. Mas é que eu tava numa maratona muito louca de tentar ver todos os filmes do Oscar. E aí confesso que eu vi esse já um pouco cansada e tal. Eu achei muito bonito como a criança não é mostrada até o final do filme. Porque isso dá uma sensação muito, tipo assim, cara, você tá assistindo esse filme, você tá morrendo de ódio dessa criança, porque ela não cala a boca. E porque a mãe dela claramente está passando por um momento e ela só precisa de um tempo, sabe? Aí quando a criança aparece no fim, assim, nossa, mano, tadinha. Tipo, ela é literalmente só uma criança, tipo, tadinha, sabe? Meu Deus. E eu achei isso, assim, sensacional. Eu nunca tinha visto nenhum filme fazer isso dessa maneira, então eu achei muito bom. Tá. E os livros que eu vou indicar o primeiro é Se Deus Me Chamar, Não Vou. É um livro que eu li, gente, há muito tempo. Tipo assim, acho que lá pra 2022, talvez, 23, não sei, mas faz muito tempo. E ele não era tão conhecido na época, e hoje em dia eu fico muito feliz que ele ganhou bastante reconhecimento já. E esse livro, basicamente, é meio que o trabalho de escola de uma menina, pelo que eu lembro, tá? Eu confesso que eu não reli pra falar nesse vídeo, mas pelo que eu lembro, assim, ele é o trabalho de escola de uma menina, e ela tem que meio que escrever como se fosse um diário, tipo, ela tem que contar a vida dela nesse trabalho. E o livro é meio que como se fosse esse trabalho. Só que, tipo assim, é tão inocente as coisas que ela fala, mas ao mesmo tempo é tão inteligente. E esse livro, eu divulguei ele muito na época que eu li, falando, tipo assim, nossa, a gente não dá crédito suficiente pras crianças pra quão inteligentes elas são. Por mais que elas sejam muito inocentes, elas também são muito inteligentes. E eu acho que, não sei, me deu uma sensação muito parecida com assistir esse filme, tipo, falar um pouco sobre essa inocência das crianças. Tipo, a menina no filme é tão tagarela, não cala a boca, nananana, e fica pedindo atenção e atenção, mas ela ainda é uma criança, sabe? E agora, outro livro que eu vou indicar, caso você tenha gostado desse filme, é Se Deus Me Chamar, Não Vou, da Aline Bay, minha diva, minha musa, minha ídola. E é por um motivo bem diferente, na verdade. Tipo assim, a primeira indicação foi muito por conta dessa inocência da criança e nananã. E o livro da Aline Bay, ele é bem pesado e ele é bem, tipo, mommy issues. Tipo assim, é uma relação muito disfuncional entre mãe e filha. Até pior, eu diria, do que no filme. Mas também é muito essa sensação de, tipo assim, a criança tentando sobreviver, sabe? Que você não vê meio que esse lado no filme, sabe? Esse lado, no filme você fica muito mais do lado da mãe, nananã. E, tipo, você entende todas as decisões que ela tá tomando porque ela está desesperada. E o livro da Aline Bay é um pouco contrário. É tipo assim, ok, é um abuso muito pior. Pô, eu sei, mas, tipo, é só o lado da criança e ver como ela tá sofrendo e lidando com isso. E, ai, nossa, esse livro é muito pesado, mas, enfim, essas são as minhas indicações. O próximo filme que eu vou falar sobre, não é nem que eu, tipo, não amei, que nem o outro. Eu simplesmente não gostei, tipo, eu realmente não gostei, que é Train Dreams. Ele tem o mérito dele, tipo, muitas coisas são muito boas. Não vou ficar aqui falando de filme pra vocês também, mas me irritou que é narrado, tipo assim, cara, eu estou vendo as coisas acontecerem, você não precisa estar narrando, me contando, tipo, isso me irritou muito. E aí volta muito aquele negócio de, tipo assim, ai, a Netflix, e acho que outras produtoras também, né, falando pros roteiristas e diretores que eles têm que reforçar a informação várias vezes e explicar porque as pessoas agora assistem filme no celular e não sei o quê. Tipo assim, vai tomar no cu, mano, deixa as pessoas se sentirem burras, por favor, as pessoas precisam de um tapa na cara. Não, de verdade, aí me irritou muito essa narração, tipo, cara, você tá vendo. Aí no final do filme tem um recap, assim, de tudo que aconteceu pra te emocionar, e nossa, fiquei muito brava. Inclusive, aconteceu a mesma coisa com o Morro dos Ventos Vivantes, pequeno spoiler agora, tá, caso você não tenha visto, também odiei, mas faz a mesma coisa, tipo assim, ela morre, aí
é pra você tá super triste, né? Confia. Porque eu tava achando uma bosta, tá? Tinha gente no cinema chorando. Eu e minhas amigas, a gente tava assim, pelo amor de Deus, mas tá. Aí, como se não fosse o suficiente, tipo, cara, eu acabei de assistir o filme. Eu sei tudo que aconteceu. Eu sei. Aí, não. Aí tem que ter um recap deles, criança e... Ai, não. Sério. De verdade. Tá. Mas enfim. Mas eu vou indicar um livro que eu gostei muito pra Train Dreams, apesar de eu não ter gostado do filme. Porque eu acho que se você gostou do filme, você também merece uma indicação boa. Não vou te indicar um livro ruim só porque eu não gostei, né? Então, o livro que eu vou te indicar é Eu Que Nunca Conheci os Homens, que é uma leitura que eu fiz, acho que foi esse ano. Ou tô louca, foi ano passado? Não, foi esse ano. Nossa, gente, minha memória, ó, 10 de 10. Não, foi esse ano, sim. E, tipo assim, foi um dos livros que eu mais amei. Eu já indiquei ele em alguns outros vídeos. Por que que eu, tipo, associei ele com Train Dreams? Tipo assim, gente, foi bem difícil fazer essa lista. Eu tive que quebrar minha cabeça pra pensar. Mas eu acho que os dois falam um pouco sobre ter uma liberdade sem sentido e sobre solidão. Tipo, você ser meio incompreendido no mundo por motivos totalmente diferentes. Tipo, em um, né, o cara perdeu a família dele, ele tem essas memórias do passado e agora ele se sente completamente sozinho. E no livro, a protagonista, que eu esqueci totalmente o nome, ela nem tem memórias do passado, tipo, ela nem tem ao que se agarrar, mas é uma solidão muito também justamente por ela não ter ao que se agarrar. E fala muito sobre, tipo, os dois, sobre muito, tipo assim, ah, tá bom, você pode fazer literalmente o que você quiser, tipo, você não deve seu tempo a ninguém mais, você não deve, sei lá, dinheiro a ninguém, você não deve seu afeto a ninguém, tipo, você é literalmente sozinho no mundo, você pode fazer o que você quiser e pra onde você quiser, mas isso acaba também sendo sufocante, te prendendo, porque isso é uma liberdade sem sentido, tipo, o que adianta você ter todo o tempo do mundo e poder fazer o que você quiser, ter todos os recursos que você tem pra fazer o que você quiser, mas não ter meio que objetivo, sabe, tipo, não ter muito pra onde ir. Os dois falam um pouco sobre luto, o filme muito mais, mas no livro trata um pouco sobre isso também, e assim, eu acho que tem tudo a ver, tipo, são muito diferentes, mas eu acho que nesse ponto, assim, são muito parecidos, e eu realmente gostei muito desse livro, e eu recomendo muito, mesmo que você também não tenha gostado desse filme. Agora eu vou falar de um dos curtas, foi um dos meus favoritos, que é o que empatou, tipo, gente, foi tão legal, eu fiquei muito em choque que empataram dois curtas, mas um dos meus favoritos foi The Girl Who Cried Pearls. Meu, que babado o final, fiquei em choque, tem um mini plot twist, assim, de eu fiquei, nossa, cara, muito bom! E é lindo, tipo, a fotografia é linda, eu achei o roteiro muito lindo, enfim, um momento cinéfila, né, gente? Mas, pra indicar o livro, ou os livros, pra indicar os livros, eu preciso ler uma review que eu vi no Letterboxd, pra vocês não é nenhuma review, é, tipo assim, 2 frases que eu li no Letterboxd, e eu não tava conseguindo pensar em nenhum livro, tipo, pra meio que conectar a esse filme, porque é tão específico, só que aí quando eu li essa review, eu fiquei tipo assim, nossa, não, calma, tá, aí vieram umas ideias, então a menina, ela fala assim, a beleza nesse filme parecia pesada, como algo que foi criado a partir da dor em vez da felicidade. E aí ela fala uma das coisas mais lindas que eu já li em toda a minha vida, que é assim, tristeza é algo que muitas vezes é ignorado até que se torne algo que outros podem admirar. Isso pode ser tão isolante como ser completamente invisível. Gente, isso foi tipo assim, nossa, meu Deus do céu, escritora, por favor, vire poeta, mulher. Mas na hora que eu li isso, eu pensei muito em 2 livros que me passam exatamente essa sensação de, tipo assim, são histórias lindas, mas muito tristes, tipo, é uma sensação pesada e me traz muito isso também, de, tipo assim, nossa, tristeza é horrível, mas a gente acha esses livros lindos porque eles são algo que podem ser admirados, por mais que sejam muito tristes, tipo assim, é exatamente isso, tipo, quando eu indicar os livros eu não vou ter mais nada pra falar, porque é literalmente esse o motivo. Mas o primeiro é O Silêncio das Mulheres e o segundo é Circe e Pove, os dois são sobre mitologia grega, mas são histórias bem diferentes. Então, O Silêncio das Mulheres é sobre as mulheres que foram feitas escravas de guerra, escravas de guerra, né? Tô louco. Escravas de guerra durante a Guerra de Troia, que tinham que, né, servir aos homens, que puta que pariu. E o segundo é sobre a Circe, que é a monstra lá. Gente, nossa, puta, eu devia ter pesquisado um pouco melhor antes de fazer esse vídeo, mas, tipo assim, eu não lembro. Mas é basicamente aquela monstra que a história dela foi completamente distorcida na Odisseia, tipo, que ela, na verdade, tem uma história meio trágica, só que, na verdade, ela se tornou um monstro, então ninguém, tipo, considera tudo que ela passou e tal. E pelo que eu lembro, ela vive numa ilha sozinha também, só com animais. E assim que aparecem homens lá, eles já querem usar ela, tipo, nem passa na cabeça deles que ela é um ser humano, com sentimentos, assim, é muito triste, mas os dois são histórias muito lindas de superação. E, tipo, pra mim tem tudo a ver com o que essa menina falou. Tipo assim, nossa, como a gente acha isso lindo, porque é uma coisa que a gente pode admirar, né? Mas é uma tristeza, é uma coisa muito triste e, tipo, é muito pesado, e enfim. Fiquem com essa. Gente, eu tô super doida, né? Que eu falei que o The Girl Who Cried Pearls empatou. Não foi esse, é o próximo, é agora que eu vou falar que empatou. Eu confundi os curtas de animação
com os curtas de live action, doida. Mas enfim, mas tipo assim, os que eu mais gostei são os que ganharam, eu fiquei muito feliz. E vocês devem estar se perguntando, tá, nossa, você assistiu realmente todos os filmes? Não. Mas é que eu amo ver os curtas, eu realmente amo ver os curtas. Todo ano eu vejo os curtas. E, gente, sempre tem umas pérolas, tá? Tipo, tem umas coisas muito legais. Eu realmente recomendo ver todos os documentários também. E aí faltaram, tipo, alguns pouquinhos filmes, mas só dando um contexto aí de quão cinéfila eu sou. Mas o outro filme que eu vou falar agora, que é o que realmente empatou, é Two People Exchanging Saliva. E, tipo assim, esse é um dos filmes mais estranhos que eu já vi. Tipo, eu não quero falar muito caso você não tenha assistido, mas enfim, talvez a premissa até te convença. Tipo assim, é um mundo distópico onde beijar é proibido. Tipo, é proibido, estritamente proibido você beijar as pessoas em público. Tipo, é uma coisa nojenta, nananã. E você é literalmente morto se você beijar alguém, tipo. E as pessoas meio que comem alho e coisas nojentas de propósito pra, tipo, ter bafo e não querer, nem terem, tipo, intenção de beijar ninguém, nananã. E tem, tipo, inspeções de bafo que você vai lá e tem que na cara da pessoa pra ela sentir seu bafo. E pasta de dente é proibido. Tipo assim, juro, muito louco o filme, é muito louco. Só que ele é sádico. E aí eu pensei em duas indicações, tipo assim, por motivos muito idiotas, mas fiquem comigo, tá? Tipo assim, ele é muito estranho, mas ele também é muito trágico. Aí as minhas indicações são as seguintes. O primeiro é Normal, da Elaine Cunha. E o meu motivo é que ele também é estranho e também é sáfico. Só que é estranho por outro motivo. É, tipo, basicamente uma menina que faz um pacto com o demônio, o diabo, sei lá, nem lembro. Ela faz um pacto com as forças do inferno pra, eu acho que pra que a mãe dela... Não, pra que ela vire hétero, alguma coisa assim, pra que, tipo, a mãe dela não descubra que ela é lésbica. Eu acho que é mais ou menos essa premissa. Só que, na verdade, ela acaba ganhando uma namorada do inferno. E, tipo assim, gente, é muito bom esse livro, sério, é muito bom. Então, tipo, igual Two People Exchanging Saliva, ele é estranho e sáfico. E aí, minha outra indicação é por um motivo parecido. Não é que ele é estranho e sáfico, ele é trágico e sáfico, tal qual Two People Exchanging Saliva, que é Nothing Burns as Bright as You. É um livro que eu li há muito, muito tempo também, e ele é sáfico. E eu sempre indicava ele como se fosse pessoas normais, sáfico. Porque é basicamente pauta de comunicação. Pelo amor de Deus, só conversem. Obviamente não vai dar certo, porque vocês não conversam, então é meio trágico. Igual no filme, que, tipo, é bem trágico, né? Não vou dar spoiler do final, mas é isso, as indicações, tipo, ó, estranho e sáfico e trágico e sáfico. E eu espero que isso seja suficiente. Agora eu vou falar de um dos documentários, que é The Perfect Neighbor, que é, tipo assim, eu me acabei de chorar assistindo esse negócio. E eu vi muitas pessoas criticando esse filme, porque, pra quem não assistiu, ele é meio que inteiro gravado nas câmeras dos policiais. Não, tipo, sabe aquelas câmeras que ele tem, que, tipo, tá meio que gravando tudo, sempre que eles vão, enfim, qualquer situação, tipo, tá tudo gravado pra registro. E o documentário inteiro é só meio que essas gravações dos policiais e, tipo, câmera de segurança da delegacia, né? Tipo assim, é muito bom. E muitas pessoas criticaram, porque ficaram, nossa, tipo, é um trauma muito grande acontecendo em uma comunidade e parece um pouco invasivo, sabe? Você tá assistindo tudo isso através de câmeras nos policiais. Mas eu fui pesquisar um pouco e eu vi que a diretora, ela é conhecida da família, que, enfim, acontece essa tragédia e ela teve a permissão deles pra fazer tudo isso e eles gostaram bastante. Então é até mais íntimo você saber, tipo, isso estava sendo montado por uma pessoa que também foi afetada, né, por essa coisa que aconteceu, apesar de não fazer parte ativa da comunidade, ela conhecia muitas pessoas dessa comunidade. Então, nossa, gente, esse filme me chocou muito, sério, eu chorei muito, tipo, vai ter outro filme que eu vou falar a mesma coisa, mas eu precisei pausar pra chorar. Se preparem, porque vai ter outro filme que eu vou falar exatamente a mesma coisa, mas aí foi um pouquinho mais intenso, mas enfim, vamos chegar lá. E o livro que eu vou indicar tipo assim, não tem muito a ver o plot e a história com o documentário, mas é uma crítica parecida, e óbvio que eu tenho que falar da R.F. Kuang nesse vídeo, então eu juntei muitas pecinhas de um quebra-cabeça pra fazer essa conexão, que é Yellowface, da Kuang, né, impostora, no caso. E por que eu pensei nessa indicação? Tipo, basicamente, eu acho que os dois, apesar de serem histórias muito diferentes, falam muito sobre como o privilégio protege. Então, tipo assim, caso você tenha lido, né, Impostora, aviso de spoiler, tipo assim, gente, ela sai completamente impune no final, tipo assim, tentaram muito fazer com que ela tenha consequências e no final ela só é protegida e, tipo, passa um pano e a vida dela segue normal e ela não sofre praticamente nenhuma consequência. Porque ela, né, usa muito o privilégio de pessoa branca dela. E no filme acontece uma coisa parecida, tipo, bom, é um documentário. Gente, eu não sei se, tipo, eu tô cruzando muito a linha dos spoilers, tipo, é um documentário também, então, tipo, meio
que a sinopse já é o plot, né? Mas enfim, bom, o resumão é que os dois falam muito sobre como o privilégio protege, principalmente pessoas brancas. Mas basicamente uma mulher branca, ela assassina uma pessoa, né? E ela quase, muito quase sai impune, porque na Flórida tem a lei de Stand Your Ground, que é basicamente, se você estiver sentindo muito medo de alguém, você tem o direito de atirar nessa pessoa, mesmo que isso cause a morte dela. É justificado pelo seu medo. E, tipo assim, além dessa lei ser absurda, é genial, porque no documentário, tipo assim, ela não fala isso em momento nenhum, até chegar no final. Tipo, porque o documentário não é pra ser aquele negócio, tipo assim, nossa, eu vou usar uma palavra péssima, mas, tipo, péssima real, mas, tipo, performático, de, tipo assim, aparece isso no começo, então o filme inteiro você está pensando sobre isso. É tipo, não. É tipo, cara, uma história acontecendo, e aí no final ela fala isso, e aí você percebe quão absurda é a situação. Tipo, nossa, é sensacional, juro, sensacional. E aí no final ela fala também que, tipo, a maioria das pessoas que acaba conseguindo uma defesa de, foi só autodefesa, então, tipo, não vou ser charged. Meu Deus do céu, não sei falar. Não vou ser, tipo, puta merda, vou colocar a palavra na tela, não lembro. Não vou ser, tipo, acusado por esse crime. São pessoas brancas que estavam se defendendo, né, de pessoas negras. Só que quando é o contrário, quando são pessoas negras se defendendo de pessoas brancas, porque elas sentiram muito medo, nunca é autodefesa. Sempre é, tipo, violência, elas são acusadas de assassinato e tal. Tipo, que irônico, né? Tipo, que lei idiota. Tinha que ser nos Estados Unidos, mas enfim. É muito bom o documentário, recomendo muito. E, tipo assim, eu sei que Yellowface, Impostora, não tem nada a ver a história, mas eu acho que cutucam uma ferida bem parecida. Agora vamos falar sobre Sirá, que foi um dos meus filmes favoritos do Oscar esse ano. E eu fiquei muito chateada, porque o diretor, tipo, esculhambou o Brasil, de graça. E ele é espanhol ainda, tipo assim, eu tenho a maior conexão com a Espanha. Tipo, cara, eu estudei numa escola espanhola minha vida inteira, e o cara vai lá e solta essa gafe. E aí eu enrolei pra assistir o filme, porque eu tava, pô, mano, vai falar mal do Brasil, caralho, vai tomar no cu, tipo, mó mérito a gente tá no Oscar com um monte de país europeu, sabe? Apesar de que tenha um plot twist aí nos filmes internacionais, mas eu vou chegar nisso. E o cara vem, mano, esculhamba o Brasil, uma sacanagem, mas enfim. E aí eu enrolei pra ver, aí eu fui ver, tipo, meio daquele jeito, gente, é muito bom. Tipo, é muito bom. Eu não vou falar nada sobre esse filme, tipo assim, cara, vocês vão ficar muito bravos comigo, porque, tipo assim, de verdade é muito bom e eu quero muito que vocês assistam. Eu entendo ter ranço do diretor, mas de verdade é muito bom. Não vejam nada sobre ele, não assistam nada, tipo, só vai e assiste, tipo, só confia em mim. O meu cunhado, namorado da minha irmã, ele falou assim, nossa, eu vi o trailer, eu não entendi porra nenhuma. Não faz isso, não vê o trailer, juro por Deus, confia em mim. Eu nunca pedi nada, assiste sem saber nada, vocês não vão se arrepender, tipo assim. E aí, as minhas indicações vão ser meio estranhas, porque, tipo, eu não quero falar nada desse filme, juro, porque é muito bom, vocês só tem que ver, de verdade. E eu até fiz uma lista no meu Letterboxd, que é, tipo assim, filmes que tipo assim, fun fact, eu já fiquei internada na UTI uma vez quando eu tava com influenza, e eu tava com muita taquicardia, tipo, tinha que ser monitorada o tempo inteiro, porque senão meu coração ia dar pau. E eu tava com muita taquicardia, tipo, eu sentia meu coração batendo no meu peito o tempo inteiro, foi horrível, horrível, horrível. E aí eu fiz uma lista que é, tipo assim, vezes em que eu senti a mesma coisa que daquela vez que eu tava internada na UTI. E aí é, tipo, esse filme e outro filme que eu recomendo muito também, mas não vou falar sobre ele. Porque, tipo assim, gente, genuinamente meu coração acelerou, eu genuinamente tava sentindo meu coração quase saindo pela boca de, tipo, tão em choque que eu tava. E aí, por isso, a indicação que eu vou fazer pra vocês é um livro chamado The Troop, que, tipo assim, ele vai te chocar. Não sei se é no mesmo nível desses filmes, porque é um pouco diferente. Você tá vendo e lendo, apesar de que tem alguns estudos que mostram que, tipo, ler dá até mais medo do que você assistir, porque você vai imaginar, tipo, o que você realmente tem medo, se você não tem a fantasia, né? Mas, tipo assim, me perdi no que eu tava falando. Então, tipo assim, eu fiquei muito em choque com esses filmes e com esse livro, mas eu sinto que pra mim os filmes foi pior, porque é muito inesperado. Tipo assim, você tá assistindo lá o filme e do nada, bum! Tipo assim, calma. Se eu tivesse visto essa porra no cinema, eu teria tido um piripaque. Eu preciso pausar e processar a informação e acalmar meu coração de verdade. Eu não tô exagerando. E tipo, com um livro, não sei, com um livro é tipo mais gradual, assim, a informação vai sendo plantada pra que não seja tão absurdo, né? Aí do nada acontece o negócio. Você, putz, mas tipo, já era meio, sabe? Tá. Enfim, o livro que eu vou indicar é The Troop. E é literalmente por isso, por puro motivo de choque. E tipo assim, basicamente são os meninos que ficam meio que presos numa ilha. Eles são escoteiros e eles vão pra uma ilha com um cara, o professor deles, não é professor a palavra, mas o guia lá deles. Só que aí acontece uma coisa nessa ilha, que um homem foge de um laboratório e estavam experimentando, tipo, tênias pra, tipo, fazer uma pílula que emagrece. Estavam experimentando, só que deu muito errado. E esse cara foge e vai parar nessa ilha, nem lembro como. E aí, nossa, gente, não. É tipo assim,
Nossa, mano. É só, tipo, vai te chocar, literalmente. Se você quer alguma coisa que vai te chocar, é esse livro e os 2 filmes que eu botei na minha lista. E boa sorte. E não venham reclamar comigo depois, eu avisei. Mas eu também tenho outra indicação, que é um livro que eu sempre quis indicar. Só que, tipo assim, eu nunca tenho motivo pra indicar ele, porque eu também não fui reler. Que é Os Meninos da Rua Paulo, que é um livro que eu li na escola, lá pro, acho que 7º ano. Pô, 7º, 6º ano, acho que foi no 7º ano. E ele me marcou muito, muito, muito. Tipo, é um livro sobre crianças que vivem em uma comunidade, estão meio que tentando viver a criancice delas, literalmente. Só que tem todo um contexto histórico e um cenário no fundo que é muito marcado pela guerra e pelo contexto histórico e político e etc. E eu acho que o filme também faz isso muito bem. Tipo, a história principal não é a guerra, não é o contexto político, não é não, mas é como pessoas normais estão sendo afetadas por isso. E eu até anotei aqui, mas Os Meninos da Rua Paulo, ele fala muito sobre a falta de espaço para jovens na sociedade, principalmente quando estamos em momentos de tensão política e guerra, né? E eu acho que o filme Sirá também faz isso perfeitamente, né? Inclusive, ele é sobre jovens que só estão tentando aproveitar festas e ficam tendo essa liberdade cortada o tempo inteiro. Eu não vou falar mais nada além disso, tipo, juro, não posso abrir a boca. E eu acho que tem muitas essas coisas em comum, apesar de também serem histórias muito diferentes, tipo, Sirata é sobre adultos e eu acho que é um contexto muito mais atual, né, porque a gente tá vivendo. Os Meninos da Rua Paulo é um livro bem antigo e é realmente sobre crianças, mas eu acho que eles se conectam muito nesse aspecto de, tipo, jovens não têm espaço na sociedade e terem contextos muito fortes por trás da história, mas a história não ser necessariamente sobre isso. Agora eu vou falar sobre Blue Moon, que é um dos meus diretores favoritos. Não foi um dos meus filmes favoritos do Oscar, mas esse diretor é o diretor do meu filme favorito, que é Boyhood. Eu sou obcecada por esse filme, não falem mal. Eu sei que, tipo, ele é muito odiado, porque não acontece nada. E pra mim, essa é a maior graça do filme. E, tipo assim, esse diretor, ele tem muitos negócios específicos. Tipo, ele tem muito esse negócio com tempo e com espaço. E a maioria dos filmes dele ou trata muito do tema tempo, né? Tipo, Boyhood foi gravado em 15 anos. Ou espaço, então, tipo, o filme inteiro ser no mesmo espaço. E são filmes muito na base do improviso, tipo Before Sunrise. Eu acho que praticamente todos vocês já devem ter assistido. Se não, não sei o que vocês estão esperando. Que eles também esperaram, acho que 7 anos, se eu não me engano, entre cada filme pra gravar. E muito essa coisa de tempo. E os atores improvisaram muito. Tipo, são literalmente pessoas vivendo a sua vida. E os atores conversavam muito, genuinamente, só enquanto a câmera tava gravando. E Boyhood é muito assim, tipo, Boyhood ele ia escrevendo o roteiro enquanto os anos iam passando pra ver qual seria o contexto político e etc. do momento, né, do ano em que eles estavam gravando. E Blue Moon também é muito essa vibe de, tipo assim, mano, um cara tagarelando sem parar. O Ethan Hawke, óbvio. E vivendo a verdade dele, literalmente. E é muito lindo, tem uns diálogos, assim, maravilhosos. É muito poético, mas é muito normal também. Tipo, é muito, literalmente, o cotidiano. Então foi muito difícil pensar em uma indicação pra esse livro. A única coisa que eu pensei minimamente foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, porque, tipo, eu acho que é muito isso, tipo assim, é um fluxo de pensamento que só vai, não tá preocupado em agradar, é só, tipo, a vida acontecendo como ela é. A Clarice era muito diva, né? Mas eu não sei se é tão parecido assim, tipo, sinceramente. Mas, assim, tirando isso, eu não sei, não consigo pensar em mais nada, tipo, além desse livro, que mesmo assim é muito diferente. Eu acho que só é uma vibe nesse sentido de, tipo, realmente é só os pensamentos indo e, tipo, você que lute pra acompanhar. E aí, a outra coisa que eu coloquei como indicação é, tipo assim, vejam os outros filmes desse diretor, literalmente. Tipo, preciso hablar de um dos meus diretores favoritos. Então, se vocês gostaram desse filme, vou dizer que nem é o melhor dele. Então, vejam os outros, por favor, juro, são muito bons. E, tipo, todos os filmes dele têm essa vibe muito parecida que eu tava falando, de espaço, tempo. Então, tipo, você vai ser alimentado, eu prometo. Agora, vamos falar sobre It Was Just an Accident, que é mais um dos filmes internacionais. E, gente, eu fiquei encantada por esse filme. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E aí, a lore que eu falei que eu ia ter fofoca sobre os filmes internacionais é que, basicamente, tipo assim, o diretor, ele é iraniano, né? E ele já foi preso algumas vezes por acusação de fazer propaganda anti-governo, porque ele faz filmes e os filmes dele falam a verdade dele. E ele foi preso algumas vezes já e serviu tempo na prisão e tal. E aí ele fez esse filme que também fala muito sobre as questões do Irã e o regime do Irã e etc. Eu descobri depois que eu assisti esse filme, inclusive, eu não fazia ideia, eu descobri que, tipo assim, quando você vai inscrever um filme pra ser representante do seu país no Oscar, o país precisa assinar embaixo. Então, por exemplo, o Brasil mandou o Agente Secreto, ou ano passado mandou Ainda Estou Aqui. O governo precisa assinar embaixo, falar, não, sim, realmente, eu quero que esse filme seja o nosso representante no Oscar. Se o seu país não assinar embaixo, sinto muito, você não vai ter representação nenhuma nos Oscars, você não pode mandar o filme. E o Irã, obviamente, não
quis assinar embaixo do filme, né? Porque, tipo, é literalmente um filme contra o regime do Irã e que, nossa, gente, que filme lindo, tipo assim, eu não quero também, é outro que eu não quero falar nada sobre, mas não porque ele vai te chocar nem nada, mas é sensacional você ir sem saber nada e, tipo, ir descobrindo essa história aos poucos junto com os personagens, é muito, muito, muito lindo mesmo. E enfim, eles queriam mandar pro Oscar, mas, tipo, literalmente, ele agora teve os Oscars no domingo e ele já vai voltar pro Irã e vai servir tempo de cadeia por causa desse filme. E aí vocês podem estar assim, mas por que ele fica voltando pro Irã? Tipo, por que ele não fica como refugiado em outro país? Que outros países estão dando essa permissão pra ele. E ele, gente, é lindo, tipo, que homem maravilhoso. E ele fala que ele não quer, tipo, ele quer continuar lutando pelo país dele, quer continuar lá. Nossa, tipo assim, ó, juro, surreal. E aí, enfim, tá, então como é que esse filme foi parar nos Oscars? Basicamente, a França assinou embaixo. Os franceses falaram, quer saber? A gente assina embaixo. E ele tá com um representante da França, então foi muito louco, porque eu fui assistir não sabendo disso. E aí eu, tá bom, vamos ver o filme francês agora, não sei o quê. Aí começou, e era um filme sobre o Irã, não sei o quê. Daí eu fiquei, mano, o quê? Como assim a França tá representando? E aí que eu fui entender, tipo, que foi meio que esse esqueminha, e eu achei muito, muito legal. Gente, até me perdi, eu fiquei contando que eu já indiquei os livros, nem indiquei ainda, meu Deus! Tá, eu vou indicar 2 livros pelo mesmo motivo. E, tipo assim, também são histórias que não tem muito a ver, tipo, com o plot de Hoje Assim Accident, que nem a maioria das coisas que eu tô indicando. Tipo assim, é mais por algum motivo específico do que por terem histórias parecidas, né? Porque, nossa, mano, os filmes desse ano foram muito específicos. E, tipo, os livros que eu tô indicando também são muito específicos. O que é bom, né? Tipo, são coisas muito autênticas e originais, mas enfim. O motivo é basicamente falar sobre uma decisão que, tipo assim, afetou a vida desses protagonistas de uma maneira, tipo, gigantesca e foi se prolongando muito. O que eu escrevi aqui é uma decisão impulsiva muda tudo, que é basicamente a premissa do filme. Tipo assim, um cara toma uma decisão impulsiva por um achismo dele, que não... será que é achismo? Não sei, vai ter que assistir o filme. Acho que até eu que assisti não sei ainda, mas enfim, ele toma uma decisão muito, muito impulsiva e ele começa a duvidar e fica tipo assim, putz, e aí questiona muito, será que essa foi a melhor decisão? Será que, tipo, essa era a melhor maneira de ter resolvido isso? Não, e vai se prolongando. Tipo, a história literalmente inteira é por conta dessa decisão. E os 2 livros que eu vou indicar tem uma decisão impulsiva meio que nessa vibe, assim, de, tipo, a história vai se construindo por conta dela. E o primeiro é Diário da Queda, que é um livro que a minha professora leu alguns trechos em aula, né, da minha pós de escrita criativa. E basicamente é um menino que ele e os amigos dele faziam muito bullying com outro menino. E era um menino que não tinha tanto dinheiro. E nas festas era uma tradição eles jogarem a pessoa numa cadeira, tipo, pro alto. Não, na verdade, falei errado. É porque, tipo assim, eu sou judia, e isso é uma tradição do judaísmo nas festas de bar mitzvah e bat mitzvah. Mas no livro é um pouco diferente. Tipo, ele conta que a tradição não era jogar na cadeira, mas era jogar a pessoa, tipo, cada um segura, tipo, por um braço, uma perna, né? Jogava e pegava, jogava e pegava, jogava e pegava, tipo, pelo número de vezes que ela fez aniversário. E sempre faziam isso, sempre dava certo. E aí, no dia da festa do menino, eles decidiram não pegar ele e, tipo, só jogar ele pra cima e sair. E o menino caiu e bateu as costas e se machucou, obviamente. E aí ele vai contando como essa decisão, tipo, afetou muito o resto da vida dele, mas também fala muito sobre trauma geracional. Então, tipo assim, nossa, gente, aí começa a ficar meio confusão, porque, tipo assim, eu vou falar sobre sentimental value, e aí quando eu falar de sentimental value, lembrem que esse livro, Diário da Queda, também pode ser uma indicação pra sentimental value, tá? Porque ele fala muito sobre trauma geracional, tipo, mas voltando pra Eu, Hoje Assim Accident e a decisão impulsiva, tipo, eu confesso que eu dei 2 estrelas, tá? Eu não gostei do livro, porque o protagonista me irritou muito, e é meio que uma história autoral, mas ao mesmo tempo é meio ficção, porque ele mudou algumas coisas. Tipo assim, eu achei a premissa muito boa, mas eu não acho que ele conseguiu sustentar muito o livro só nessa premissa. Tipo assim, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Então, tava meio que todos os capítulos falando sobre a mesma coisa, todas as vezes. Tipo assim, tá bom, já entendi que você é traumatizado, que você derrubou o menino, que não sei o que eu ainda vou falar no trauma geracional, mas tipo assim, tá, reage, mano. E aí me irritou, e eu dei 2 estrelas, mas é que vocês gostam, né? E aí, a outra indicação é Como Se Fôssemos Vilões, que é um livro que eu amo. Eu li ele, inclusive, num vlog nesse canal. Nem lembro qual, mas eu acho que foi algum dos meus vídeos de maratona de 24 horas. E é uma decisão também, que eles decidem fazer, e aí eles se podem, ou não sei, veremos. É uma decisão impulsiva que meio que vai moldar o resto da história. E, gente, eu panfletei esse livro uma vez, só falando, tipo assim, nossa, imagina você ler um livro em que os protagonistas cometem um crime, só que eles são atores, literalmente, eles estão estudando em uma escola pra se formarem como atores. Então, pensa eles, depois de cometer um crime, como eles vão mentir pra polícia e como eles vão sustentar bem a mentira
antiga, porque eles são atores, tipo, não preciso dizer mais nada, né? Tipo, fugindo um pouco do filme, mas é uma decisão impulsiva também que eles fazem, que por acaso é um crime. E muito bom esse livro, eu amo. E já que eu entrei no assunto de Sentimental Value, eu vou já puxar pra ele. Gente, não se atrevam a falar mal desse filme perto de mim. Tipo assim, cara, eu sei que ele ganhou do Brasil, mas é muito bom o filme. Tipo assim, fazer o quê? Tipo, literalmente fazer o quê? Tipo, porra, não é que nem, sei lá, a Nora ou... Entendeu? Gente, ele realmente merecia ganhar. Não que o Brasil não merecesse, mas ele também merecia. E, tipo, cara, é muito bom o filme. É muito bom. Não, sério, por favor, não falem mal. Aí, lembra que eu ia falar que eu também chorei muito em outro filme que eu precisei pausar? Então, foi esse. Eu pausei. E eu precisei, tipo, ficar assim. E, tipo, tinha lágrimas escorrendo muito dos meus olhos. E eu precisei de uns 10 minutos pra me recompor e voltar a assistir o filme. Tipo assim, jurando, viram um dos meus filmes favoritos da vida. Não falem mal. Não falem mal. Não se atrevam. É muito bom. Eu amei. Ele fala muito sobre trauma geracional. E aí, juntando, né, com o que eu tava falando de Diário da Queda. Em Diário da Queda, basicamente, como eu falei, é uma família judia. Então, o avô dele sobreviveu a Auschwitz. E o pai dele meio que sempre... meio que aterrorizou ele com essa informação, sabe? Assim, cara, seu avô sobreviveu a isso, seu avô sobreviveu a isso, seu avô sobreviveu a isso. E, tipo, meio que a vida dele sempre girava em torno do fato do avô dele ter sobrevivido a Auschwitz. E isso foi muito difícil pra ele lidar como criança. E aí, ele acabou fazendo merda e nananã. Tipo assim, é uma premissa super legal. Só que o livro inteiro é só isso. É literalmente ele falando sobre o pai dele, como o pai dele encheu o saco dele porque o avô dele sobreviveu a Auschwitz. Aí, ele falando que ele derrubou o menino. Aí volta, aí não sei o que. Aí o pai dele descobre Alzheimer. Aí, tipo, porra, é muito poético. Porque, tipo assim, nossa, um cara que preservava tanto pela memória do avô, nananã, tendo Alzheimer, sabe? Que é uma coisa que faz ele esquecer as coisas. Tipo, é uma premissa muito linda. Mas, meu Deus, são 200 páginas só disso, sem desenvolvimento nenhum. Ai, gente, me irritou. Tipo, desculpa, com todo respeito, se vocês gostam desse livro, que bom. Eu queria ter gostado, mas eu realmente achei muito chato de ler. Mas é uma história boa, só não achei o livro bom, entendeu? Ou, na verdade, é o contrário. Bom, tipo assim, não, é uma premissa boa, só que a história não ficou boa, porque não desenvolveu o suficiente. Mas, enfim, trauma geracional, né? Sentimental Value fala muito sobre trauma geracional. Ai, gente, eu amo esse filme. Tipo assim, juro, eu não tenho maturidade pra falar desse filme. Puta merda. E já que estamos falando de trauma geracional, vou fazer outra indicação também pra Sentimental Value, que é Walk Through Walls. Inclusive, ele tá aqui. Já que eu nunca apareço com livros físicos, vou trazer um livro físico uma vez na vida nesse vídeo. E, gente, é muito bom. A Malu que me indicou esse livro. E, tipo assim, eu demorei muito pra ler. Eu levei tempo precioso pra ler. E é sobre a Marina Abramovic, que é uma artista que vocês com certeza conhecem. Talvez você não sabe de nome, mas eu vou colocar algumas fotos na tela e eu tenho certeza que você sabe quem ela é. E ela fala muito sobre a arte de performar. E não performar do jeito que a gente conhece hoje, mas a performance como uma forma de arte. E é muito lindo o livro. E ela é muito honesta. E ela é muito engraçada. E também fala muito isso sobre trauma geracional. E como ela é uma artista, né? Assim como a protagonista de Sentimental Value. E como a relação dela com a família dela e esse trauma geracional afeta ela hoje em dia. E a arte dela e a família dela. Tipo assim, nossa, são coisas que tem tudo a ver. Os dois são muito honestos. São sobre mulheres, artistas. Tipo, ai, não, juro. Tipo, perfeitos. Só os dois perfeitos, literalmente. Aí, como vocês podem perceber que eu gostei muito de Sentimental Value, eu tenho várias indicações pra ele ainda. Não, na verdade não tenho várias, tem mais duas. A primeira é por um motivo meio idiota, mas é mais pra fazer graça pra vocês, que é Pessoas Normais. E, tipo assim, ai, nossa, vai indicar Pessoas Normais, sério. Vou, gente, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E provavelmente todo mundo já leu, sim, mas se você não leu, esse é mais um sinal que eu estou te dando pra você ler. E pelo motivo, falta de comunicação. Um é entre, né, pais e filhas, e o outro é entre um casal tentando muito e falhando. Falta de comunicação, literalmente esse é o motivo. Não vou me aprofundar nisso. E aí, a outra indicação que eu vou fazer é I'm Glad My Mom Died. Gente, eu com marca-texto riscando os livros que eu já falei enquanto eu falo. Diva. Gente, e tá tendo barulho de obra? Eu espero muito que essa fucking lapela funcione e esteja cortando o barulho, porque senão eu gastei dinheiro à toa, né? Porque todos os meus vídeos, pelo amor de Deus, tem uma obra. Nossa, mas São Paulo é impossível, tá? Enfim. I'm Glad My Mom Died, da Jennette McCurdy, né? Vimos essa menina crescer e ela tem uma relação horrível com a mãe dela, completamente disfuncional. Não é nem disfuncional, né? Literalmente abusiva, tóxica. E é ok que no filme é disfuncional. Não sei se chega a ser abusiva, assim, mas enfim, eu acho que fala muito de relação com seus pais, né? Ou sua mãe ou seu pai. E é isso, literalmente, o elo em comum. E agora, inclusive, eu acabei de acabar The House of My Mother, que é muito parecido com I'm Glad My Mom Died. Também fala sobre uma filha lidando com uma mãe narcisista e uma família extremamente disfuncional. Também é muito, muito abusiva. E, enfim, são dois livros muito, muito bons, que eu recomendo muito. E tem esse elo em comum, né? Com Sentimental Value, de falar muito de família e relações disfuncionais. E alguns até falam de trauma geracional, mas, enfim, não entra tão profundamente nisso. Mas,
Ai, muito bom, sério. Agora esse aqui eu acho que vocês vão gostar muito, que é K-Pop Demon Hunters. Gente, o melhor filme do mundo. Por favor, quem deixou esse filme ser tão bom, tá? Nossa, é muito bom. E tipo assim, eu fiquei me matando pra pensar em uma indicação pra K-Pop Demon Hunters. E aí, porra, eu queria sair um pouco do óbvio, né? Do, enemies to lovers e nananã. Mas eu não, e óbvio que eu não vou sair do óbvio, gente. Eu vou indicar uma coisa que eu sempre indico e vocês não me escutam. Na verdade, alguns de vocês me escutaram e foram ler. E eu sei que vocês não se arrependem. Então vamos ouvir a voz da sabedoria e ler essa jossa logo, que é Purple Hyacinth, que é uma webtoon. E basicamente, a nossa protagonista, ela tem a habilidade de detectar mentiras. E como é uma webtoon, sempre que alguém está mentindo, o texto da fala, da bolinha da fala, aparece em vermelho. E então você sabe que ela tá mentindo, né, junto com a protagonista. E aí, ela é uma policial e ela precisa trabalhar em conjunto com um criminoso, né? Tal qual uma lutadora, uma guerreira do K-pop, uma caçadora de demônios com um demônio. Tipo, na minha cabeça tem tudo a ver. E todos são lindos, você vai se apaixonar por todos, e você vai ter by panic por todos os 4. E enemies to lovers, óbvio, aproximação forçada. E aí tem um fake dating do caralho em Purple Hyacinth, que eu sempre falo que eu não gosto de fake dating, mas esse fake dating é, tipo assim, a melhor coisa do mundo. Por quê? Vou entrar nesse buraco de minhoca, tá bom? Fiquem comigo. Por que eu não gosto de fake dating? Porque nunca é acreditável. Tipo assim, em que mundo eu vou acreditar que alguém virou pra outra pessoa e falou assim, vamos fingir estar namorando? Tipo assim, eu acho essa coisa mais tosca do mundo, com todo respeito, se você gosta dessa trope. Mas o que acontece em Purple Hyacinth? Eles meio que têm uma identidade secreta lá, que é a Loon, porque eles estão, tipo, fazendo uma investigação, né, trabalhando em conjunto, só que ele é um criminoso e ela é uma policial, então, tipo, as pessoas não podem saber que eles estão trabalhando em conjunto. Então eles criam uma identidade secreta. E aí, de um jeito que eu não lembro muito bem, ele consegue se infiltrar na polícia pra ajudar ela nessa investigação, e ele começa a se passar por um policial, né? Então, tipo, as pessoas não sabem que ele tem uma identidade de criminoso. Só que, o que acontece? Durante a noite, tem muitas missões e, tipo, os policiais precisam, né, parar tudo o que eles estão fazendo e ir pra essas missões. E ela nunca vai, porque ela tá na investigação com ele e, tipo, fazendo a identidade secreta lá deles de Loon e sempre, tipo, vazando informação necessária pra polícia e tal, pra eles usarem no dia seguinte. Cara, essa obra tá me deixando louca. Eu espero muito que não esteja pegando no vídeo. Pior que eu não tenho nem como esperar passar, porque só literalmente não para de furar. Eu não sei o que eles estão fazendo, que tá fazendo um queijo gigante no apartamento, que não para de furar, que saco! Bom, enfim. E aí, um dia, eles são encurralados pelos amigos dela, tipo, e eles ficam assim, mano, onde você vai de noite? Tipo, que você não tá indo nas missões, tipo, isso é importante, você fica sumindo de noite, e você aparece no dia seguinte exausta, cheia de machucado, tipo, qual foi? E eles estavam meio que quase desmascarando que ela era a Loon. Aí o divo, o criminoso, entra e fala assim, gente, é minha culpa, a gente está namorando, e aí toda noite eu roubo ela. Desculpa, não queríamos contar pra vocês, né, porque estamos trabalhando juntos, mas essa é a verdade. E aí eles precisam fingir que estão namorando, né, pro trabalho, pra não vazar a identidade secreta deles. E eu achei isso genial, isso é, tipo, muito acreditável, e eu comprei muito, e é muito bom. Enfim, se você gostou do casal K-Pop Demon Hunters, você vai amar Purple Hyacinth, eu prometo. E você vai chorar igual, e vai, tipo assim, gente, é muito bom. E tem confissões de amor lindas, e tem eles lutando. Gente, é muito bom. Agora vamos falar sobre Bugonia, que é um grande surto. Muitas pessoas odiaram esse filme, porque falaram que, tipo, o plot twist era super previsível e não sei o quê. E eu fiquei tipo assim, gente, ok, era previsível, mas você tinha certeza o tempo inteiro mesmo que ia ser aquilo? Porque pra mim a graça foi ficar o filme inteiro assim, será? Não, não é. Mas será? Não, não é. Mas será? E aí, tipo, você só vai ter uma resposta no final. Eu achei isso muito legal, tá? A primeira indicação que eu tenho, óbvio que é a Kwang. A Diva lançou um conto chamado Making Space, que a maioria das pessoas nem conhece. Tipo assim, foi muito do nada, ela nem anunciou direito. Foi lançado pela Amazon. E por que tem tudo a ver com Bugonia? É basicamente a humanidade sendo burra. Tipo, literalmente é isso. Tipo assim, a grande crítica no final é, tipo assim, a humanidade é burra e não é sustentável. Eu não quero falar muito sobre o conto, porque, tipo, é spoiler. Literalmente, como é um conto curtinho, tipo, qualquer coisa que eu fale, eu acho que perde um pouco a graça. Mas a grande moral é literalmente isso. É tipo assim, vocês humanos são burros. E, na verdade, não é necessariamente vocês humanos, porque não é muito sobre aliens. É meio que, tipo assim, vocês humanos são burros, nós humanos somos burros. Tipo, essa é meio que a diferença entre filme e livro. Mas, mesma mensagem, tipo assim, não somos sustentáveis, estamos destruindo o que temos e a que custo. Literalmente isso. A minha segunda indicação vai ser um livro chamado Aniquilação, que também tem um filme e é tipo uma vibe bem terror. E é basicamente esse medo de, tipo assim, nossa, e se já temos alienígenas entre nós e não sabemos. E, gente, o filme é a coisa mais linda do mundo.
dou, eu vou deixar alguns takes aqui, tipo assim, eu gosto muito, mas é meio que isso, a temática em comum, é tipo assim, alienígenas. E é isso. A outra indicação que eu vou fazer é um livro que eu li em vlog aqui também, e que, tipo assim, eu tive muitos surtos com ele, porque eu gostei muito do livro, mas o final eu achei uma bosta, mas eu acho que, tipo, tem uma mensagem meio em comum, que é, tipo assim, humanos, aliás, coisas não humanas estão sendo mais humanas, tipo, tem mais humanidade do que humanos, às vezes. Não tem essa crueldade nata que os humanos têm. Basicamente, a diabólica é meio que... Cara, nem lembro se ela é um robô, se ela é uma pessoa, mas eu acho que é uma pessoa, na verdade, que, tipo assim, é alterada geneticamente pra não ter sentimentos, que é, tipo, meio que só pra ser uma serva. E ela provando que, mesmo sem sentimentos, ela é, tipo, melhor que as pessoas, tem mais empatia. Não sei, é bom, mas me irritou o final. Tipo, se você tiver meio na dúvida, vê o meu vlog e aí você tome suas decisões. Mas é meio que isso, tipo assim, algo exterior tendo mais humanidade que os humanos. E aí, por último, eu vou indicar um livro que eu sempre indicava também há um tempo, que foi um presente da Tati. A Tati nem faz mais conteúdo, então eu nem sou fã dela, mas enfim. Que é Os Criadores de Coincidência. E literalmente, tá no nome. Tipo, sim, são pessoas, não são nem pessoas, são criadores de coincidência, literalmente. A tarefa deles é criar coincidências. Então, tipo assim, eu preciso conhecer fulano e graças a isso eu vou me tornar uma atriz famosa. Mas pra conhecer fulano, eu preciso derrubar um café e aí vai ser um efeito borboleta até eu conhecer fulano e me tornar uma atriz famosa. Então, tipo, esses criadores de coincidência vão, tipo, deixar a mesa bamba pra que você derrube o café. Tipo, meio que essa vibe, assim. Tipo, é muito bom esse livro. E aí, tá, mano, o que isso tem a ver com Bugônia? Basicamente, eu acho que é meio essa vibe de, tipo assim, algo exterior, algo maior que nós está, na verdade, controlando tudo, né? Que é um pouco isso, a paranoia do filme. Tipo assim, não, tem algo maior controlando tudo. E o livro é literalmente isso, é algo maior. Realmente está controlando tudo, mas não de um jeito assustador, de um jeito muito legal. E tem umas mensagens muito, muito bonitas nesse livro. Agora vamos falar de Marty Supreme. E, gente, o Timothy, tipo, estragando as chances dele de ganhar. Falando mal do balé e da ópera. Pelo amor de Deus, que homem burro. E, tipo assim, eu falei sobre isso com muita gente. Porque, tipo assim, tem várias entrevistas dele antigaças, tá? Tipo, da época de Call Me By Your Name, Little Women, não sei o que. Falando exatamente a mesma coisa. Que ele achava que o balé e a ópera são artes que estão, tipo, meio sendo esquecidas. Não. Só que ele falava isso de um jeito fofo, tipo, de um jeito preocupado. Tipo, mano, sei lá, ele usava palavras melhores. E então não é nada novo ele tá falando isso. Mas ele tá sendo cancelado agora porque ele falou isso de um jeito tão horrendo. Tipo, foi péssimo. Mas enfim, entrando no assunto da polêmica. Pra Marty Supreme, foi muito difícil também. Porque, tipo assim, eu precisava pensar nessa vibe de, tipo assim, artista barra esportista obcecado, ambicioso, maluco. E vai fazer tudo pelo seu sonho. E eu não consegui pensar em nenhum livro. Eu consegui pensar em vários filmes que eu vou deixar aqui na tela. Mas tem um que é meio parecido. Tipo, não é nem uma artista e nem um esportista obcecado. Mas é uma menina obcecada pelo sonho dela. Por mais que não seja um sonho artístico ou esportivo. O sol que bateu agora, meu Deus, mas é obra, é sol. Gente, todo vídeo, né? Não passa um que não, eu não reclamo das mesmas coisas, literalmente. Pelo amor de Deus. Que é As Cartas de Amélie, que é da minha diva amiga, Júlia Brusco. Estou cobrando ela pra publicar coisas logo, tipo, literalmente, desde que eu conheci ela, tipo, Júlia, eu quero mais, por favor. Mas enfim. E a Amélie, que é a protagonista, ela é bem do jeitinho que eu gosto, né? Vocês sabem, obsessiva, maluca, doida, coringada. E é meio que a mesma vibe de Marty Supreme, porque, tipo assim, ela vai fazer tudo o que for necessário pelo sonho dela, custe o que custar, não importa quantas pessoas ela tenha que ferrar no caminho, ela não está nem aí. Ela vai, tipo, literalmente cagar pra todo o resto e seguir atrás do sonho dela, que é exatamente o que acontece em Marty Supreme. Então, isso é uma semelhança suficiente. Uma batalha após a outra. Vou indicar 2 livros. E um deles também vai ser indicação de um dos documentários, de outro documentário. A primeira indicação, gente, foi bem difícil também. Sim, que filminho específico, meu Deus do céu. Mas a primeira indicação vai ser um livro chamado A Poeta X, que é um livro que eu li há muito, muito, muito tempo também. Tipo, acho que lá pra 2021, real. Mas ele me marcou muito, eu lembro bastante dele. É meio que sobre uma menina se descobrindo, e não só se descobrindo, mas descobrindo o mundo, descobrindo como o mundo funciona, como o mundo não é como ela pensava, e se rebelando, e lutando pelo que ela acredita. Que é, né, bem parecido com o que acontece com a nossa protagonista em Uma Batalha Após a Outra. E aí, outra indicação que eu vou fazer é Entre Linhas. E aí, essa indicação não é só pra Uma Batalha
batalha após a outra, mas pra um dos documentários que é chamado The Alabama Solution, que fala sobre os problemas do sistema carcerário em Alabama. E, tipo, gente, o negócio tá feio lá, tá feio real. E Entre Linhas é um livro nacional que eu já indiquei também algumas vezes, recentemente, mas ele também denuncia um sistema que não funciona, um sistema jurídico, um sistema político que não funciona, como crianças e mulheres e meninas não estão sendo protegidas, enquanto pessoas com poder continuam abusando desse poder. Tipo, é literalmente uma denúncia, escrito ainda por uma estudante de direito. Então, realmente é isso, é uma denúncia a um sistema que não funciona. Que eu acho que tem muito a vibe do filme, uma batalha após a outra, e também o documentário The Alabama Solution, que é exatamente essa mesma premissa. E aí, aqui, eu vou conectar com as indicações para O Agente Secreto, porque essa próxima indicação, ela serve tanto para O Agente Secreto, como para Uma Batalha Após a Outra, que é Paradoxem, que é um livro nacional também, e ele é inspirado, é uma distopia, né, mas, tipo, com viagem no tempo, uma loucura, tipo, bem distopia mesmo, mas ele é muito, muito inspirado pela ditadura militar, e isso é muito nítido quando você tá lendo, tipo, ela deixa bem óbvio que é isso. Então, tipo, apesar de ter tudo isso de viagem no tempo e romance, tipo assim, é uma crítica política muito forte, muito nítida, é muito, muito bom esse livro, eu amo, sério, sempre recomendo, e é de uma das, acho que não, é da minha escritora nacional favorita, que é a Laura, que eu também considero ela uma amiga, mas sempre que eu vejo ela, eu fico tipo assim, Laura, eu sou sua fã, tá? Antes de ser sua amiga, eu sou sua fã, porque eu realmente sou muito fã da Laura. E eu acho que eu já fiz, eu não sei se eu já fiz vlog de leitura aqui dos livros dela, eu acho que não, mas eu sei que eu já falei de Safira de Prata aqui e de Paradox também, são muito, muito bons. Então, enfim, assim como O Agente Secreto e Uma Batalha Após a Outra fala muito sobre luta, ditadura, opressão, Paradoxem tá aí, uma ponte perfeita entre esses dois. E aí, a minha segunda indicação para O Agente Secreto é uma webtoon chamada Everything is Fine, que eu li esse ano também. E, tipo assim, nossa, dá uma aflição, porque, tipo assim, você tá assistindo, e aí o nome é muito irônico, né? Tipo assim, são pessoas fingindo que está tudo bem, mas não tá tudo bem. Tá muito nítido que não tá tudo bem, mas elas estão sendo super vigiadas o tempo inteiro. Te dá uma sensação muito claustrofóbica e de, tipo, tá em confinamento o tempo inteiro, por mais que, tipo, estão prezando tanto pela liberdade, mas você não sente isso na prática, sabe? Tipo, e fala muito sobre paranoia, que aí eu acho que tem tudo a ver com Agente Secreto. Tipo assim, eu não quero falar muito também pra não dar spoiler, mas, cara, é muito bom Everything's Fine. Tipo assim, eu não acabei, confesso, eu li só os 2 primeiros volumes e eu acho que eu tô esperando o terceiro acabar de lançar, porque se não me engano lançou inteiro e eu não quero ter que parar na metade. Mas, nossa, esse negócio de paranoia, tipo assim, nossa, é uma loucura, e juro, muito, muito bom. Agora vamos falar de Frankenstein, que é um dos meus queridinhos. Eu amei, e eu amei tanto esse filme que eu vi ele umas 3 vezes. Fiz meu namorado assistir, fiz os pais dele assistirem, fiz não sei quem mais assistir. Sim, eu amei esse filme. E eu fiquei tão obcecada por esse filme que eu fui ler o livro Frankenstein e fiquei obcecada pelo livro. Aí do nada parei de ler porque eu queria a versão física. E aí eu consegui a versão física, só que aí eu perdi muito o gás que eu tava. E eu parei de ler na metade, tipo, literalmente no 50%. Mas eu vou voltar, e eu tava achando muito bom. E muitas pessoas criticaram Frankenstein porque falaram que é muito diferente do livro e tal. Mas, gente, eu achei uma releitura sensacional do livro. Tipo, ok, que eu não acabei o livro, mas eu realmente achei muito bom. Tipo, eu, né, como cineasta e leitora, eu defendo muito que nem tudo precisa ser exatamente igual. Eu acho que existem mudanças que são sim positivas e, tipo, mesmo que seja a mesma história, tipo, eu acho que, enfim, sempre tem coisas a agregar. Apesar de, não sei, às vezes também ficar irritada quando mudam tudo. Tipo, eu não sei, é complicado, né? Tipo assim, eu entendo o sentimento, realmente entendo. Mas enfim, eu achei muito, muito bom. Eu achei a performance do Jacob, nossa, sensacional. Eu vi muitas pessoas falando muito mal, que, tipo, só conseguiam ver o Jacob Elord. Gente, nossa, eu esqueci que era ele até. Nossa, eu achei muito, muito bom. Mas enfim, a indicação que eu vou fazer tem tudo a ver. Tipo, eu acho que essa foi uma das melhores que eu consegui pensar pra essa lista, tipo assim, de verdade. É Flores pra Algernon, ou Algernon, eu nunca sei falar. É um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu tô sedenta pra reler ele, desde que eu li pela primeira vez. Eu nunca tive coragem, do tanto que eu chorei lendo esse livro. Mas Flores pra Algernon, assim como Frankenstein, fala muito sobre um ser inocente, seja uma pessoa ou uma criatura, é um ser inocente, perdendo a sua inocência. E você vê isso acontecendo muito nitidamente nos dois. O Frankenstein é roubado da inocência dele quando ele entra em contato com os humanos e guerras, violência, enfim, ele vai se tornando um monstro. Gente, eu falando Frankenstein como se Frankenstein não fosse o médico, mas é que, nossa, a gente é tão condicionado a fazer isso, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Nossa, e eu sempre corrijo as pessoas quando elas chamam o monstro de Frankenstein. Corta para eu fazendo isso totalmente sem querer, umas 50 vezes já. Mas enfim, vocês entenderam. E ele é muito condicionado a virar o monstro que ele se torna, né? E o Algernon é tipo assim, nossa, gente, puta merda, que livro bom. É tipo assim, é um homem que ele tem alguma deficiência intelectual, eu não me lembro agora, mas ele concorda em participar de um estudo em que vão fazer ele ficar mais inteligente. E ele é muito inocente, justamente por conta dessa deficiência dele. E é narrado por ele. Então, tipo assim, o livro é como se fosse um diário, porque é parte do estudo, eles irem vindo como
a escrita dele, os pensamentos dele vão melhorando ao longo do estudo. E no começo você vê as pessoas zombando dele, caçoando dele, se aproveitando dele, e ele não percebe que ele é muito inocente. E à medida que ele vai tomando mais consciência e ficando mais inteligente, né, que tudo está progredindo, ele vai percebendo, vai perdendo essa inocência, e o livro muda muito, porque tá sempre na voz dele, nas palavras dele, na escrita dele. Nossa, gente, sério, é um dos melhores que eu já li na minha vida. E tipo assim, eu não poderia recomendar mais. Eu inclusive peco muito de não indicar tanto ele, mas é muito bom. Eu acho que tem tudo a ver com Frankenstein. Se você gostou dessa pegada de Frankenstein, né, de ver ele perdendo a inocência, esse arco de corrupção e ver ele se tornar o que ele se torna, que vocês sabem que eu gosto muito disso. Tipo, Flores para Algernon não é um arco de corrupção, mas é muito triste você ver essa inocência sendo perdida. Enfim, nossa, sério, os dois eu achei do caralho e não poderia indicar mais. Agora, antes de falar dos mais queridinhos de todos, que é Hamlet e Sinners, e como deveriam ser os mais queridinhos de todos, apesar do meu favorito ser Sentimental Value, eu amo Hamlet, eu amo Sinners, eu vou fazer um bônus, que é um filme que não estava nos Oscars, incorretamente, tá? Ele deveria ter sido indicado. Ele estava na shortlist, se eu não me engano, tenho quase certeza que sim. E ele foi indicado pra alguns outros prêmios, eu acho que o Emmy e o Golden Globe, se eu não me engano. Eu não sei. Mas, eu fico muito brava que o filme não foi indicado pros Oscars, que é Sorry Baby. E, óbvio que ele não foi indicado, porque é sobre mulheres, e é uma equipe de mulheres, e é uma diretora mulher, e eles já tinham indicado Hamlet, né? E é, tipo, tradição só ter uma diretora mulher indicada, e um filme dirigido por uma mulher indicado pra melhor filme. E isso se tiver, né? Porque nunca passa de uma, mas às vezes nem tem uma também. Mas enfim. E eu amei Sorry Baby, e eu não consegui parar de pensar em como ele se parece com O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay também, de novo. E é literalmente a mesma premissa, mas feita de jeitos muito diferentes. Então, as duas protagonistas, elas passam por um trauma muito grande, que é o mesmo trauma, que é o do abuso sexual, né? E a história de como a vida delas foi se desenvolvendo a partir desse trauma, como elas foram lidando com isso. O Peso do Pássaro Morto é muito triste. É o primeiro livro que eu li da Aline Bay, lá quando lançou. Eu li na escola, inclusive. E é muito triste. É tipo assim, nossa, é devastador você ver como ela lida com isso, como ela não lida com isso, né? E é muito pesado, enfim, muito gráfico. Eu acho muito bom, mas caiu um aviso de gatilho. E Sorry Baby é exatamente a mesma premissa, mas é uma menina que lida melhor, eu acho, com o trauma dela. Tipo, os dois são sobre a repercussão desse trauma, mas Sorry Baby, a diretora fala em entrevistas que ela, tipo assim, ela não queria fazer uma coisa que machucasse, desse gatilho. Não que a Aline Bay, tipo, não tenha sido cuidadosa, tá óbvio. Tipo, são propostas completamente diferentes. Mas ela quis fazer um filme em que mulheres que já passaram por isso conseguissem assistir e se ver nisso sem ter um ataque de pânico, literalmente. E também, nossa, gente, fala muito sobre, tipo, como violência sexual nem sempre é desse jeito que a gente imagina, que é violento e agressivo. Muitas vezes tipo, vai acontecendo gradualmente, e não dar consentimento, né, também é estupro, por mais que não seja essa violência que a gente imagina, como na maioria das vezes é feito por pessoas que a gente conhece, enfim. E é muito lindo porque ela não grava a cena em que isso acontece, tipo, ela não mostra, você tá de fora o tempo inteiro, tipo, só mostra a casa, e aí as luzes vão apagando, e o sol vai descendo, e aí do nada ela sai da casa, e tipo, você percebe que aconteceu alguma coisa, e é muito lindo, tipo, como ela faz tudo isso de propósito, né, tipo, a direção é linda, ficou muito puta que não foi indicado, é muito sensível, assim, sabe, é muito sensível, eu acho que é essa a palavra, e, nossa, é muito bom esse filme, sério, eu amei muito, não poderia recomendar mais, eu acho que é literalmente a mesma premissa de O Peso do Pássaro Morto, mas são executadas de maneiras muito, muito diferentes, e é isso, eu gostei muito. Tipo, Sorry Baby, apesar de ser essa premissa super pesada, eu acho que ele pode ser um filme muito conforto, porque ele é muito leve, ele é até engraçado em algumas horas, tipo, que a protagonista meio que tenta lidar com isso com humor, e, cara, gente, é muito bom, sério, é muito, muito bom. Eu indicando mais o filme do que o livro, né, mas enfim. Agora vamos falar de Hamlet, eu quero muito ler o livro de Hamlet, mas não li, né. E aí, antes de falar as minhas indicações, eu queria dizer que vocês têm que ler Hamlet, tá? A peça Hamlet, leiam, por favor. Eu achava que, tipo assim, todo mundo tinha sido obrigado a ler na escola Hamlet, aparentemente não. Eu já fiz a peça, inclusive, eu fiz uma peça chamada Ofélias, que era Hamlet na perspectiva da Ofélia, e eram várias Ofélias, porque eram várias atrizes, né, tipo, tinha que encaixar todo mundo na peça, e eu fui uma das Ofélias, foi uma das melhores experiências da minha vida, e eu amo Hamlet, eu tenho muito carinho por essa história, não só por eu ter feito, mas porque eu li essa história quando eu era pequena, e eu gostei muito, tipo, não foi aqueles livros de escola que te obrigam a ler e é um saco, tipo, não, eu realmente gostei muito de Hamlet, anos depois eu fui fazer a peça, enfim.
E aí, aquilo que eu tava falando no começo do vídeo sobre Train Dreams e sobre ter explicado tudo com narração, aconteceu uma coisa totalmente oposta com Hamlet, né? Porque, porra, primeiro que ela fala no começo do filme que Hamlet e Hamnet naquela época eram meio que a mesma coisa. E aí, porra, fica muito óbvio que é sobre William Shakespeare, né? Tipo, gente, isso é senso comum. E aí, muitas pessoas odiaram o filme porque falaram assim, não, porque eu não gostei como foi tratado como um plot twist que o Paul Mescal é o William Shakespeare. E eu fiquei assim, gente, não é possível. Não é possível. Mas aí, realmente é isso, né? Por isso que as produtoras estão pedindo pra explicarem tudo. Por isso que a Netflix fez isso. Mas, gente, não. Que isso sirva como se você for uma dessas pessoas, que isso sirva como um tapa na sua cara pra você voltar a pensar e analisar as coisas. Não como uma indignação sua pra, tipo assim, começar a aceitar que tudo seja explicado na sua cara. E aí eu vi um cara falando uma coisa muito interessante, que é tipo assim, porra, o primeiro instinto das pessoas quando foi um plot twist, que o Paul Mescal é o William Shakespeare, foi ficar, tipo, bravas e falar assim, nossa, não gostei desse recurso, em vez do instinto ter sido, tipo, questionar, nossa, por que será que isso foi feito dessa maneira? Tipo, será que não era justamente pra tirar o peso desse nome, porque a história não é sobre ele? Tipo, óbvio que é proposital, gente, tudo no filme é proposital, tal qual um livro. É tão difícil para as pessoas entenderem isso. E aí, é muito doido, né? Como, tipo assim, eu quero falar sobre isso em outro vídeo, mas me adiantando aqui, tipo assim, como o primeiro instinto das pessoas hoje em dia é ter opinião sobre tudo, e não, tipo, questionar e parar e pensar, mas, enfim. Leiam Hamlet, tá bom? Por favor. Mas o livro que eu vou indicar é The Sword of Cagayan, que eu fiz um vlog de leitura super flopado, inclusive, vocês cagaram pra esse vlog, mas tudo bem. E ele fala, literalmente, sobre o luto de uma mãe. Literalmente Hamlet. Literalmente o luto de uma mãe, só que é um cenário de fantasia. E... eu não vou me estender, porque eu fiz um vlog. E aí vocês deveriam ter assistido também, né? A minha próxima indicação é Boa Sorte, da Helena Cunha. Mais uma vez, Helena Cunha nesse vídeo. E fala sobre luto muito também. Só que dessa vez não é luto de uma mãe, mas luto de uma irmã, né? Que o filme não mostra tanto o luto das irmãs do Hamlet. Mas, porra, as irmãs dele também devem ter passado por um baque, né? E é literalmente sobre isso. É sobre uma menina que perde a irmã dela de uma maneira horrível e do nada. E aí, por último, eu vou indicar os poemas da Mary Oliver, que é a minha escritora de poesia favorita. Provavelmente a única que eu li também, mas... E uma coisa que eu gostei muito em Hamlet é como ela fala muito sobre a conexão entre humanidade e natureza. Então, a Agnes, ela é uma pessoa muito conectada com a natureza e a humanidade dela vem através dessa conexão que ela tem, né, com o mundo natural. E os poemas da Mary Oliver, a proposta deles é justamente falar sobre a natureza e como a nossa humanidade está conectada à natureza e como a gente esquece isso no nosso dia a dia cotidiano. Então, são duas histórias, não histórias, né, porque os poemas da Mary Oliver não são histórias, mas são duas formas de arte muito sensíveis, tipo, os poemas da Mary Oliver são muito sensíveis, assim como o filme é muito sensível em tratar desse tema, e a Mary Oliver também trata sobre luto nos poemas dela, mas muito sobre a natureza, muito sobre como isso está conectado à nossa humanidade, e eu acho isso lindo, e eu recomendo muito. E agora vamos para o último, que é Sinners, que é o último que eu consegui pensar numa indicação, tá, gente? Porque, sim, foi muito difícil também, senão esse vídeo ia ficar muito longo, que eu acho que já tá. Se vocês quiserem algum outro, comentem aí, mas eu acho que eu fiz os principais. E Sinners, basicamente, eu tenho algumas indicações também. A primeira é A Chave do Meu Sonho, que é um livro nacional que eu li ano passado, depois da Bienal do Livro, ou foi ano retrasado. Caraca, faz muito tempo, foi ano retrasado, meu Deus. Enfim. E ele fala sobre um jovem que tá em busca do autoconhecimento, em busca de pertencer e descobrindo a ancestralidade dele, que é bem parecido, né, com um dos protagonistas de Sinners, é um jovem tentando puta merda, não sei falar, pertencer e fazer parte de uma comunidade e descobrir quem ele é, fora do que foi imposto pra ele. E A Chave do Meu Sonho é exatamente sobre isso. É um menino numa comunidade indígena, tipo, é meio diferente nesse sentido, mas é meio que os mesmos problemas do Sam. E, nossa, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu indiquei ele tão pouco, gente, porque, sei lá, eu acho que eu não tava fazendo muito conteúdo na época, mas é muito, muito, muito bom. É um dos melhores livros que eu li ano retrasado. Tipo, muito, muito bom mesmo. Daí aqui, eu fiz uma lista de livros e eu vou indicar todos eles de uma vez, porque são todos pelo mesmo motivo. Então, é basicamente os livros da Kwang, né, que é da Pop War, a trilogia inteira, Babel. Pô, tem que ter, gente. Não posso passar um vídeo sem falar sobre a Guerra da Papoula. Me desculpem. Então, a Guerra da Papoula, Babel, The Only Good Indians, Black Sun e Trader Baru Cormant, eu nunca sei falar direito. Alguns deles já foram traduzidos, nem todos, enfim. Temas em comum: colonização, apagamento cultural, catequização, literalmente, é isso, Sinners. Nossa, mano, cara, que filme bom. E fala muito sobre todos esses temas: catequização, apagamento cultural, colonização, os impactos que isso tem hoje em dia. E, tipo, eu acho que todos esses livros capturam isso muito bem. Tipo, é difícil falar só de um, porque
porra, é meu gênero favorito também, né? E são livros muito complexos e muito profundos, assim como Sinners é muito complexo e muito profundo. Tem muito contexto histórico. Literalmente, porra, gente, não dá pra falar só de um, Mas é isso, assim, tipo, se você gostou de Sinners, você vai amar livros de ficção histórica, fantasia, de ficção histórica, literalmente, e inspirados na colonização, que são todos esses que eu acabei de falar. E eu acho que tem mais, eu acho que eu tenho uma lista no Maratona, que é ficção histórica, e aí a maioria dos livros lá são inspirados na colonização. Então, tipo assim, você vai gostar, confia em mim. E aí, por último, eu vou terminar indicando um texto do Substack, porque assim, muitas pessoas viram Sinners e não entenderam, tipo, tá, uma história de vampiro, tá legal, e acabou por aí. Mas, gente, é tão profundo, é, tipo, muito mais profundo do que parece. E, tipo assim, óbvio que você não precisa entender um filme pra gostar dele, né? Mas eu estou falando agora com você que não gostou, porque você achou que isso é um filme de vampiro besta. Não, brincadeira, eu acho que isso não aconteceu muito com as pessoas, que nem aconteceu com Hamlet, né? Mas, enfim. Mas, tipo assim, eu assistindo Sinners, eu peguei muitas coisas e muitas referências e muitas coisas do contexto histórico, óbvio, porque, gente, ele não tenta esconder, mas tinha muitas coisas que eu não sabia. E quando eu fui ler esse texto, explodiu a minha mente. Explodiu a minha mente, de verdade. Ela fala muito sobre a relação entre vampiros e zumbis e... Gente, não, juro, vão ler. Tipo assim, é uma leitura muito rápida, é muito bom. Eu mandei pra muitas pessoas esse texto, depois que me falaram que viram Sinners, e é muito bom. Tipo assim, se você já gosta desse filme, esse texto só vai te fazer gostar mais, então é muito bom. Então eu vou terminar o vídeo indicando um texto em vez de um livro, mas juro, é muito, muito bom. E é isso, gente, vou terminando o vídeo por aqui. Meu Deus, que vídeo longo. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Me falem nos comentários se vocês já leram algum, se vocês têm vontade de ler, se vocês acharam nada a ver. Me falem quais filmes vocês mais gostaram do Oscar, ou se vocês não assistiram nada, o que vocês acharam uma bosta, o que vocês concordam comigo, o que vocês discordam. Vamos conversar, vamos ser pacíficos, vamos ter opiniões e discordar, e concordar, e literalmente conversar e interagir como uma comunidade. Mano, enfim, lembrem de curtir, se inscrever, e muito obrigada, e até a próxima. Eu deixei o meu Letterboxd na descrição, então caso vocês não estejam cansados de me ver falando sobre livro, vocês podem me ver falando sobre filme também. Não prometo não ser insuportável.